Fala, galera! Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Civil 1. Na verdade, dos nossos planejamentos e atividades, essa é a nossa primeira aula virtual em que eu apareço aqui e converso com vocês sobre o assunto. Até então, na nossa primeira semana, a gente teve mais uma espécie de revisão sobre a LINDB. Na segunda semana foi a atividade sobre o STF, onde a gente fez uma problematização acerca do início da pessoa natural, que é o assunto que a gente vai debater hoje nessa aula, tá? Dando continuidade ao nosso conteúdo, o qual está dentro do previsto, mesmo se nós estivéssemos tendo os encontros presenciais tão saudosos que a gente tanto gostava, mas que a gente vai manter, mesmo que remotamente, esse contato e tentar aproximar ao máximo a nossa relação e também dar continuidade ao nosso processo de ensino-aprendizagem de uma maneira bem satisfatória para todos nós. Então, pessoal, vamos falar hoje sobre pessoa natural. Sou a professora Josiane, Direito Civil 1. Bora lá! Em algumas turmas eu já tinha feito uma espécie de iniciação desse assunto, né, onde a gente reflete que no direito para existir uma relação jurídica, né, que é algo que é condição básica quando a gente estuda o direito, é compreender que o direito ele regula as relações sociais, e essas relações que são reguladas pelo direito nós chamamos de relações jurídicas, que para que haja uma relação jurídica eu preciso ter sujeitos que se relacionam acerca de objetos. Então, os sujeitos das relações jurídicas são as pessoas. E por que as pessoas no plural? Porque o direito brasileiro ele reconhece dois tipos de pessoas: a pessoa natural e a pessoa jurídica. Pessoa natural nada mais é do que também o que nós chamamos de pessoa física, né? A gente, por ter cada um de nós no CPF, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Física, acaba utilizando mais esse nome, esse termo, pessoa física, para distinguir da pessoa jurídica, qual é cadastrada por um CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Entretanto, pessoal, o legislador do Código Civil ele faz a opção pelo termo pessoa natural, tá? Que é a mesma coisa, mas a gente vai utilizar o termo que o legislador preferiu. Tá? E essa pessoa natural, gente, assim como a pessoa jurídica também, mas a pessoa jurídica a gente vai se deter para estudar um pouco mais à frente na nossa disciplina, tá? Vamos falar agora sobre pessoa natural. A pessoa natural, ela é dotada de personalidade. Ah, professora, tá, todos nós temos personalidades, nosso jeito de ser, personalidade forte, personalidade difícil. Não, gente, não é nesse sentido psicológico ou subjetivo de personalidade que nós estamos falando aqui. A personalidade jurídica, ela se refere à aptidão que todas as pessoas possuem para titularizar direitos e obrigações. Então, conforme está previsto lá no artigo 1º do Código Civil, que está aqui transcrito com outras palavras, personalidade jurídica é o atributo necessário para ser sujeito de direito. É uma aptidão genérica para titularizar direitos e obrigações. Então, personalidade todas as pessoas possuem, porque é aquela nossa capacidade para ser titular de direitos e obrigações, tá? Uma aptidão genérica. Continuando, pessoal. Em que momento, né, inicia essa personalidade? Em que momento a pessoa adquire essa personalidade? É outra indagação muito importante que o Código Civil nos leva a ter. Logo no artigo 2º, o Código Civil nos responde dizendo assim: a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Então, aqui, olha, a partir do momento em que nós nascemos, nós adquirimos a personalidade jurídica, ou seja, podemos ser titulares de direitos e obrigações. Eu tenho o direito de ter um nome, eu tenho direito de ter uma prestação de saúde, uma segurança, enfim, né? A partir do momento que eu nasço com vida, eu passo a ser titular de direitos e obrigações, eu passo a ter personalidade jurídica. Entretanto, pessoal, a continuação do artigo 2º é muito interessante, porque diz assim: mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então, vamos lá. Nascituro é aquele serzinho que está sendo gerado no ventre materno. Tá? A partir do momento em que se sabe que houve uma concepção, o que é a concepção? A união do óvulo com o espermatozoide, que vai começar um processo de multiplicação celular, que vai levar ao início do surgimento de um processo de desenvolvimento de uma nova vida dentro do ventre materno. E é essa nova vida que está sendo gerada, nós chamamos de nascituro. Tá? Veja, o Código Civil está dizendo que a personalidade inicia com vida, mas o nascituro já tem direitos que precisam ser tutelados aí, precisam ser resguardados e protegidos pelo Estado. Diante desse artigo, a gente pode retirar alguns questionamentos muito interessantes, né?
Mas quando é que a vida começa? O primeiro questionamento que eu coloco aqui, né? Porque se a personalidade civil da pessoa começa de nascimento com vida, e aquela criança que nasce, respira, mas em seguida morre. Ela chegou a adquirir personalidade jurídica? Aquele bebê que nasce, mas nasce já morto, que é o que a gente chama de natimorto, ele também já tem uma personalidade jurídica? Em que momento é que eu vou ter um nascimento e quando é que eu vou ter um aborto? O nascituro, que é esse que está sendo gerado, ele tem ou não personalidade jurídica? Porque se ele tem direitos. Outro questionamento interessante. Se essa criança que nasce, ela é uma criança anencéfala, que não tem cérebro e, portanto, não há viabilidade para a sua vida. Ela morrerá horas depois, minutos depois, já tiveram casos de dias depois, mas é certo que essa criança não irá vingar, essa vida não irá vingar, porque é um ser sem cérebro, tá? E aí, esse ser é uma pessoa, ele é dotado de personalidade. Então, pessoal, esses questionamentos que a gente pode tecer acerca dessa situação do artigo 1º e do artigo 2º do Código Civil é o que a gente ia fazer por meio da análise da ADI 3510, Ação Direta de Inconstitucionalidade da Lei de Biossegurança, né? Essa ADI ela foi proposta em 2005 pelo Procurador-Geral da República, né? Logo após a publicação da Lei 11.105, que também foi em 2005, que é a chamada Lei de Biossegurança, a qual, no seu artigo 5º, prevê a possibilidade no Brasil do estudo com células-tronco embrionárias para pesquisas, né? Célula-tronco embrionária, que é o embrião humano, nada mais do que a junção do óvulo com o espermatozoide que é fertilizado in vitro, né? Então, há ali uma concepção. Se a gente acabou de ver no artigo 2º, que desde a concepção a vida é resguardada, e o artigo não fala se essa concepção tem que ser dentro do organismo humano ou fora do organismo humano. Então, o questionamento aí ao permitir essa pesquisa com célula-tronco embrionária, que acaba gerando a morte dessa célula-tronco embrionária, eu estaria ferindo o direito à vida, tá? Que é resguardado pela Constituição e que é previsto também no Código Civil que o Estado deve preservar essa vida que está em processo de formação, né? E aí, pessoal, essa ADI vocês leram já, os votos dos ministros, com certeza já devem ter se aprofundado mais nesse assunto, né? Mas, enfim, a gente ia simular em sala de aula esse julgamento, onde foram coletados os votos dos ministros, né? À época, o Aires Brito, que foi o relator, a Ellen Grace, o Joaquim Barbosa, o Menezes de Direito, a Carmen Lúcia, o Lewandowski, o Gilmar Mendes, Celso de Mello, César Peluso, Marco Aurélio, Eros Grau, tá? E em todos eles eu pedi para que vocês norteassem a observação da leitura de vocês em 3 pontos, né? Em que sentido votou o ministro, quais as principais alegações que ele apresentou e o que ele falou sobre o início da vida humana. Tem ministros que falam que não é papel daquela corte analisar o início da vida humana, tem alguns que vão mostrar todas as teorias que existem acerca do início da vida humana, porque é algo que não é uníssono, a gente não tem uma definição clara do início da vida humana. A filosofia, a biologia, a própria medicina, ela não tem um ponto específico que se determine o início dessa vida humana. A religião, ela tem uma percepção a partir da concepção, por exemplo. A ciência, tem aqueles que vão adotar que a partir do momento da anidação, outros a partir do momento em que se forma um sistema nervoso daquele nascituro. Enfim, o que nós conseguimos perceber por meio dessa ação direta de inconstitucionalidade, pessoal, é que a discussão da vida humana é um tema muito complexo, tá? Nesse caso em específico, o STF ele entendeu que é permitido sim no Brasil a pesquisa com células tronco embrionárias, ou seja, eles consideraram a ação improcedente, já que a ação pedia, né, para se considerar inconstitucional o artigo 5º da Lei de Biossegurança, os ministros votaram, em sua grande maioria, pela improcedência total da ação, ou seja, não consideraram a ação válida e, portanto, consideraram constitucional o artigo 5º da Lei de Biossegurança, que permite a pesquisa com células-tronco embrionárias humanas, certo? Alguns ministros levantam, inclusive, em seu voto, algo que é muito interessante para o nosso assunto, direito civil aqui, que são as teorias que falam sobre o início da personalidade, a teoria concepcionista e a teoria natalista, né? A teoria concepcionista, que é a defendida pelo o Procurador-Geral da República, que entra com a ação direta de inconstitucionalidade no STF, ela vai sustentar que a vida humana tem início a partir da concepção. Então, o nascituro já tem personalidade jurídica desde a concepção, tendo tanto a personalidade jurídica formal
no que concerne aos direitos personalíssimos. A gente vai falar mais sobre isso um pouco lá para frente. Apenas certos efeitos de certos direitos dependem do nascimento com vida, notadamente os direitos patrimoniais. É adotada a teoria concepcionista pelo Código Civil francês. Vou dar um exemplo aqui para a gente entender bem o que essa frase aqui quer dizer, tá, gente? Imagina a seguinte situação. Um senhor que já tem uma certa idade, tem um vasto patrimônio, ele descobre que vai ser avô, né, para o seu primeiro neto, que ele sempre desejou, sempre sonhou ser avô. Ele fica tão feliz diante dessa situação que resolve presentear esse seu neto que ainda está no ventre sendo gerado. E ele presenteia esse neto, doando para ele uma propriedade. Entendam? Pela teoria concepcionista, isso é possível. Aquele ser que está sendo gerado, ele já possui personalidade. Então, ele pode ser titulado de direitos e obrigações. Então, eu posso fazer essa doação, enquanto avô, posso fazer essa doação para o meu neto, ele ainda sendo nascituro. Pela teoria natalista, que é o que a gente vai falar agora, já não é bem assim. Eu tenho que esperar aquele sujeito nascer com vida, tá? Para que ele possa titularizar aquele direito, certo? Então, olha só, na teoria natalista, exige o nascimento com vida para ter início à personalidade. Antes do nascimento, não há personalidade, ressalvando-se, contudo, os direitos de nascituro desde a concepção, que é aquela ressalva que o artigo 2º do Código Civil traz. E aí, Venosa, ele vai dizer, mas em que momento a gente vai dizer que houve o nascimento com vida? Ele diz, olha, o nascimento com vida, a constatação desse nascimento pertence à medicina. Não me interessa se esse nascimento foi a termo, foi prematuro, ou se esse nascimento foi cesáreo, natural. O que me importa é constatar uma única coisa nesse ser, que ele respirou, tá? Então, a partir do momento em que há o contato do pulmão com o oxigênio, funcionamento do sistema cardiorrespiratório, é que eu posso dizer que houve ali o início de uma vida humana que adquiriu personalidade. Mesmo que esse bebezinho venha a morrer logo em seguida. Mas naquele curto espaço de tempo em que ele respirou, ele adquiriu personalidade jurídica. Então, segundo a teoria natalista, o nascimento com vida corresponde ao funcionamento do aparelho cardiorrespiratório aferido clinicamente, tá? Mas, pessoal, por que, professora, é importante estar aferindo essas questões, né? De saber se o bebê respirou ou não. Por que ele não faleceu logo em seguida? Gente, isso traz uma implicação jurídica muito interessante. Uma delas que a gente pode observar é que a Lei de Registros Públicos, que é a Lei 6.015 de 73, né, uma lei que a gente vai falar ainda mais na disciplina mais à frente, no seu artigo 53, ela diz que quando o bebê nasce morto, quando ele nem chega a respirar, eu vou fazer um registro próprio desse bebê no cartório, que é o registro de natimorto. Há um livro específico para esse tipo de registro, não se coloca nem o nome daquele natimorto, né? Até vi uma decisão recente de uma mulher que entrou na justiça pedindo direito de colocar o nome do natimorto e ela conseguiu, mas foi uma decisão específica. Agora, se o bebê tiver respirado e falecido em seguida, eu tenho que fazer 2 procedimentos no cartório. Eu faço o registro de nascimento e o registro de óbito em seguida, no mesmo ato, tá? Porque ali aquele sujeito adquiriu personalidade jurídica. Imaginemos uma situação em que a mãe está gestante, esperando aquele bebê nascer, tá com, né, aquele nascituro está sendo gerado, e o pai daquele nascituro falece durante a gestação. Então, ele faleceu, deixou bens, tá? Ele não tinha outros filhos, não era casado formalmente. Como é que fica a questão da herança? Imagine se esse bebê nasce natimorto, né? Ele já nasceu morto. Não há aí nenhuma herança a ser transmitida para esse bebê. Agora, se o bebê nasceu, respirou e em seguida faleceu, aquele curto espaço de tempo em que ele viveu já foi suficiente para que ele se tornasse herdeiro do pai falecido. E aí, como o bebezinho falece em seguida, quem é que se torna herdeiro dele? A mãe, né? Então, veja que o efeito jurídico dessa constatação da vida, ele é muito grande. Ele, né, traz consequências que precisam ser observadas, tá? Por isso, pessoal, que no Brasil a gente tem uma seguinte constatação, né? Adotamos a teoria natalista para questões patrimoniais, tá? Então, no que se refere a recebimento de herança, recebimento de doação, de recebimento de indenização, se considera a teoria natalista, a partir do nascimento com vida. Mas no que se refere aos direitos da personalidade,
se adota a teoria concepcionista. Isso é que a doutrina tem considerado no Brasil, que a gente não é só mais apenas a teoria natalista, mas que em vários momentos a gente adota também a teoria concepcionista. E que direitos personalíssimos são estes, professora, que a gente adota a teoria concepcionista? Pessoal, direitos personalíssimos são aqueles direitos básicos que todo sujeito tem, que são próprios da sua identidade, da sua dignidade, tá? Então, o direito à vida, o direito à saúde, o direito à imagem, à honra, são exemplos de situações em que mesmo nascituro, ainda não tendo nascido, está lá sendo gerado, ele já vai ter esses direitos básicos resguardados. Não é à toa, pessoal, que nós vamos ter aí alguns exemplos, né? A mãe tem direito a um pré-natal, tanto pela saúde da mulher como pela saúde do bebê, então a gente também resguarda a saúde do bebê no pré-natal. Esse serzinho que está sendo gerado, ele tem direito a alimentos gravídicos. Não, professor, mas o que são alimentos gravídicos? São aqueles alimentos que a mulher fica recebendo durante a gestação. Então, esses alimentos são para a mãe. Não apenas para a mãe, gente, mas também para que ela possa ter uma boa alimentação, comprar a medicação necessária, fazer os exames necessários para que aquele serzinho que está sendo gerado, ele nasça bem, ele seja acolhido, tenha roupinha, tenha todo um espaço para ele quando ele nascer. Tá? Então, o próprio Venosa, no livro dele, ele traz exemplos de jurisprudências que mostram decisões judiciais em que se adota e se aplica a teoria concepcionista. Por exemplo, algumas situações de concessão de seguro DPVAT relacionada ao nascituro. Então, uma mulher estava gestante, ela foi atropelada e ela perdeu o filho. Né? Então, ou seja, atingiu ali aquele atropelamento, atingiu a vida do bebê. Então, a pessoa que atropelou teria, então, que pagar a indenização, né? E também a seguradora, ela tem que pagar o seguro relativo à vida do nascituro. Ah, professora, mas ele não tem personalidade. Não, mas nesse momento, adota-se a teoria concepcionista e se considera que, mesmo ele sendo nascituro ainda, tem direitos a serem resguardados, direitos básicos, direitos personalíssimos, tá? Então, a regrinha é essa. A doutrina brasileira entende que no Brasil se adotam ao mesmo tempo as duas teorias, a teoria natalista e a teoria concepcionista. A teoria natalista está mais ligada a questões patrimoniais, a teoria concepcionista ligada às questões personalíssimas, certo? Mas vamos lá. Pessoal, falamos até agora sobre personalidade, que é a aptidão genérica para possuir direitos e deveres. Entretanto, existe também em direito civil o fenômeno da capacidade civil. Capacidade tem uma definição muito parecida com personalidade civil, só que tem uma palavrinha que é muito importante a gente observar. Vou repetir aqui, ó, personalidade jurídica. Personalidade é a aptidão genérica para possuir direitos e deveres. Já capacidade é a aptidão para exercer direitos e deveres, tá? Exercer é diferente de possuir. Dá um exemplo muito claro. Uma criança de 7 anos de idade, ela tem direito à educação? Tem direito de frequentar a escola? Tem. Mas ela pode ir lá sozinha fazer sua matrícula na escola para exercer esse direito? Não. É preciso que os seus pais, os seus representantes legais, se dirijam até a escola e façam a matrícula daquela criança, tá? Então, ela possui o direito, mas ela não tem como exercê-lo pessoalmente sozinha, tá? Então, observe-se que uma criança, nesse exemplo, ela tem personalidade, mas não tem capacidade. Portanto, gente, capacidade civil é uma espécie de medida da personalidade. Eu vou ter medidas. Eu tenho pessoas que não têm nenhuma capacidade, pessoas que têm uma capacidade ali mediana e pessoas que têm a capacidade plena, que é o que a gente vai estudar agora. Então, toda pessoa, ela possui personalidade, mas a capacidade nem todos possuem, tá? Nem todos os homens, porém, são detentores de capacidade de fato ou de exercício, qual seja a aptidão para pessoalmente o indivíduo adquirir direitos e contrair obrigações, tá? Um questionamento interessante que a gente tem também é se os animais possuem capacidade jurídica no direito brasileiro, tá? Tem em discussão um projeto de lei para que seja permitido que animais possam titularizar direitos e obrigações, possam exercer direitos e obrigações. Né, mas eles não são atualmente sujeitos de direito no Brasil, tá? Eu não posso, por exemplo, deixar uma herança para o meu cachorro, como alguns filmes já exploraram situações semelhantes, tá? No Brasil isso não é possível, os animais, eles são objetos do direito e não sujeitos do direito, certo? Mas vamos entender a capacidade civil, vou passar aqui, que esse eu já falei, tá?
A capacidade civil, portanto, ela tem 3 níveis, como eu expliquei também. O nível mais severo, que retira totalmente a capacidade do sujeito, é o que a gente chama de incapacidade civil, ou dizer que o sujeito é absolutamente incapaz. Então, essa incapacidade, ela está prevista lá no artigo 3º do Código Civil. Então, a falta de aptidão para praticar pessoalmente os atos da vida civil é o que nós chamamos de incapacidade civil plena, tá? Então, gente, esse sujeito, ele não tem como exercer pessoalmente os seus direitos e obrigações. Ele possui direitos e obrigações, mas ele não pode exercer sozinho. Observe que no artigo 3º do Código Civil, essa redação que está aqui é uma redação anterior a 2015. Seu vade-mecum tem que ser posterior a 2015, tá, gente? Eu coloco aqui esse slide como observação. Antes, no direito brasileiro, nós tínhamos um rol aí de 3 possibilidades e 3 grupos que não possuíam capacidade civil de nenhuma forma. Mas esse artigo aqui, gente, ele foi modificado, ele foi alterado, ele não está mais assim. Então, importante que seu vade-mecum esteja atualizado. Em 2015, nós tivemos a promulgação da Lei 13.146, conhecido como Estatuto da Pessoa com Deficiência, que modificou aqui, ó, vários artigos do Código Civil, dentre eles esse artigo 3º, que passou até a seguinte redação: são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos, o que facilitou a nossa vida, gente, também. Por quê? Hoje em dia eu só tenho um rol, um grupo de pessoas que não têm capacidade civil em nenhuma medida, que são os absolutamente incapazes, que são os menores de 16 anos. Beleza? Então, alguns questionamentos quanto a isso. Hoje, no direito brasileiro, você é considerado absolutamente capaz de menor de 16 anos. Portanto, é correto eu afirmar que apenas as crianças são absolutamente incapazes? Não, tá, gente? Criança, no conceito legal, vai até 12 anos de idade. Tá lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. De 12 a 18 anos é o que nós chamamos de adolescentes, certo? Então, crianças e adolescentes menores de 16 anos de idade são absolutamente incapazes, certo? Outra coisa, há um tempo atrás, né, em 2015, mais especificadamente, houve uma discussão muito grande para a redução da maioridade penal, a qual não chegou a se efetivar, né? A gente ainda tem a maioridade penal iniciando aos 18 anos de idade. Mas imaginemos que se reduza essa maioridade penal e passa-se a se responsabilizar o sujeito que cometa uma infração a partir dos 16 anos de idade, por exemplo. Isso também significaria dizer que o sujeito que seja menor de 16 anos de idade passa a ter capacidade civil? Não, gente. Observe, por que eu estou fazendo esses questionamentos? Para a gente entender que a capacidade ela é algo que é aferido, estabelecido seus critérios dentro de cada ramo do direito, certo? Então, a capacidade civil é uma coisa, a capacidade penal é outra, a capacidade eleitoral é outra, a capacidade trabalhista é outra, certo? Então, nós estamos falando aqui de capacidade civil, tá? Passados, vamos aí para a incapacidade relativa, ou o que nós chamamos de relativamente incapazes. Ou seja, aquelas pessoas que têm uma certa capacidade, mas que eles não podem fazer tudo sozinho. Ele precisa estar acompanhado de alguém. Esse é o detalhe, gente. O absolutamente incapaz, eu vou falar até melhor sobre isso de uma forma sistemática daqui a pouco, mas o absolutamente incapaz, ele precisa ser representado. Alguém precisa ir lá e fazer por ele. Já o relativamente incapaz, ele precisa ser assistido. O que é ser assistido? Alguém faz com ele. Ele participa do ato também, só que com uma assistência. O absolutamente incapaz, ele nem precisa estar lá, porque ele é representado. Alguém faz por ele, tá? Então, mais uma vez, o artigo 4º do Código Civil, ele traz as situações em que ensejam a incapacidade civil relativa, mas também passou por uma modificação legislativa em 2015, então observe a atualização do seu vade-mecum, da doutrina que você está estudando, e a redação atual são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer os maiores de 16 e os menores de 18 anos, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade, os pródigos, e há também um parágrafo único que fala da capacidade civil dos indígenas. Nós vamos analisar cada um de maneira detida, tá? Aqui eu coloquei mais uma vez a observação, né, de que, por exemplo, a capacidade no âmbito eleitoral e trabalhista começa aos 16 anos, então a partir de 16 anos o sujeito pode trabalhar de carteira assinada, ele pode votar, mesmo que de maneira opcional,
O que não quer dizer que se, por exemplo, o sujeito tem 16 anos e votou nas últimas eleições, ele já adquiriu a capacidade civil dele? Não, ele ainda continua sendo relativamente incapaz porque ele está aqui nesse grupo. Os maiores de 16 e os menores de 18. A gente viu que os menores de 16 são absolutamente incapazes e entre 16 e 18 eu tenho os relativamente incapazes, tá? Então, vamos conhecer agora as outras categorias de relativamente incapazes. Ébrios habituais. Gente, o que é ébrio habitual? Ébrio habitual é aquele sujeito que está constantemente embriagado, bêbado. É o alcoolista, é o sujeito que perde a noção da realidade quando se embriaga, quando bebe. Né? Então, a embriaguez é considerado um mal social quando ela atinge essa capacidade de cognição, de interpretação dos fatos, tá? Então, essa embriaguez, ela pode, inclusive, evoluir para uma doença mental. Tem pessoas, inclusive, que se tornam drogaditos a tal nível que passam até alucinações e problemas psicológicos mesmo derivados do abuso do álcool. Mas aquela situação do sujeito que, por estar sob o efeito do álcool, ele perde a capacidade de discernimento da realidade. Então, nessa situação, aquele sujeito ele não está com capacidade civil para realizar atos civis, tá? Ele precisa ser assistido por alguém. Viciados em tóxico. Semelhante ao ébrio habitual, só que aqui a gente está falando de tóxico, a gente está falando de drogas, seja drogas lícitas ou ilícitas, né? Também temos medicações que causam dependência, que atingem a nossa percepção, a nossa cognição, tá? Então, dependendo do grau de intoxicação e dependência, o sujeito terá o seu discernimento prejudicado, impedindo que ele exerça de maneira autônoma os atos da vida civil, tá? Então, esse sujeito que está no nível de dependência química ou sobre os efeitos de medicamentos tão intenso, ele precisa de alguém que vá auxiliá-lo nesse processo, tá? E aí a gente precisa analisar qual é a medicação, qual é a droga que esse sujeito está utilizando e também pedir a ajuda aí de outros profissionais de área de saúde, por exemplo, para aferir se aquele uso daquela droga está, de fato, atingindo ou não o discernimento do sujeito a tal ponto em que você possa alegar que ele não tem mais a sua capacidade de discernimento pleno, tá? Outra situação de incapacidade relativa são os que não podem exprimir sua vontade. Então, o que é não poder exprimir sua vontade? Observe que o Código Civil fala de causa transitória ou permanente. Então, tem aquelas pessoas que, por exemplo, sofrem um derrame, sofrem um acidente, que elas tem parte do cérebro atingido, que elas perdem a capacidade de fazer a leitura da realidade, não conseguem mais exprimir sua vontade, falar, raciocinar claramente. E isso é uma situação irreversível. Então, essa pessoa, por exemplo, ela ali naquele momento, como ela não pode exprimir sua vontade, ela está em uma situação de incapacidade relativa. Temos também aquelas pessoas que elas sofreram um acidente e estão em um coma, uma situação de coma, mas que depois se recupera. Mas durante aquele período, mesmo que transitório, aquela pessoa ela ficou relativamente incapaz, tá? Situações também de pessoas que têm um surto psicótico, né, que perde o contato com a realidade, durante aquele período ali, mesmo que de maneira transitória, ou se vier ficar permanente, ela também vai ter a sua capacidade civil atingida, tá bom? Outra possibilidade que o Código apresenta, né, a última possibilidade de incapacidade relativa, fora a questão do indígena, que é algo à parte que a gente vai já falar, é a questão do pródigo, a prodigalidade. O que é o pródigo, gente? Vamos lembrar da parábola do filho pródigo da Bíblia. Aquele filho que pegou toda a herança do pai e gastou de maneira irresponsável todos os seus bens a ponto de chegar a uma ruína tal que não tinha nem o que comer, nem como se alimentar. Foi trabalhar cuidando dos porcos. Então, essa situação de prodigalidade é a situação exatamente daquela pessoa que, por um distúrbio em sua personalidade, tá? Ela acaba agindo de maneira irresponsável, dilapidando todo o seu patrimônio, a tal ponto que pode causar ruína própria ou de sua família, certo? Então, nessas situações em que esse desvio comportamental reflete no patrimônio individual e prejudica de forma oblíqua toda a família, pode causar o que nós chamamos de interdição, né? Todas essas situações de incapacidade relativa causam o que a gente chama de interdição, que a família chega lá e diz, olha, aquele sujeito não está mais com seu discernimento pleno, seu discernimento está prejudicado, ele está relativamente incapaz, a gente quer interditá-lo para que ele sempre possa agir só
por meio de uma assistência. Só vai poder fazer uma venda de um bem, por exemplo, por meio de uma assistência de alguém que tenha capacidade civil plena, tá? Agora, é interessante, é uma observação específica em relação ao pródigo que a gente deve fazer, que é a que vem esculpida aí no artigo 1782 do Código Civil, que diz que a interdição do pródigo, ela só atinge a parte patrimonial, a parte da administração dos seus bens, porque o seu desvio comportamental é exatamente o desvio patrimonial. Ele não tem controle sobre suas coisas, ele doa, ele vende barato, ele mete os pés pelas mãos na administração do seu patrimônio. Então, esse sujeito, ele poderá, sem necessidade de estar sendo assistido, realizar todos os outros atos que não sejam atos de administração. Como, por exemplo, ele pode casar, ele pode fazer uma adoção, tá? Ele não pode fazer a gestão dos seus bens, tá certo? E vamos para a questão do indígena. O parágrafo único do artigo 4º do Código Civil, ele fala que a capacidade do indígena será regulada por legislação especial. Que legislação especial é essa, gente? É o Estatuto do Índio, porque observe aqui, gente. No Código Civil de 1916, né, que até se utilizava a palavra silvícola, que a gente nem utiliza mais esse termo, porque silvícola alguém vive na selva, e o indígena não vive mais apenas na selva, não é aquele sujeito que a gente via nos livros de história, que tem que estar vestido de tanga, vivendo na oca, enfim. Pessoal, o indígena hoje, ele é um sujeito que pode estar vivendo de uma maneira isolada na sua comunidade, mas também circulando em outros espaços, tá? Então, a gente sai da ideia do Código de 1916, em que o indígena era considerado relativamente incapaz em todas as situações, e passa a ter, no Código de 2002, um tratamento que vai depender do que o Estatuto do Índio chama de integração à comunhão nacional. Né? Então, o que acontece? A FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, ela é composta por estudiosos, por antropólogos que cuidam, que tutelam dos indígenas. Então, esses estudiosos, eles vão atestar se aquele indígena, ele consegue compreender a nossa língua, compreender a sociedade, compreender que ele está dentro de um país, de um estado, que tem normas, que tem uma forma de funcionar. Se esse sujeito ele consegue ter essa percepção, ele tem capacidade civil plena e, portanto, vai ter aí todos os seus direitos, vai poder sozinho agir na sua vida, estudar, trabalhar, enfim. Mas se é um indígena que ele vive numa comunidade mais tradicional, que ele não tem noção da realidade em que ele está inserido e que, portanto, ele não estaria integrado a essa comunidade nacional, ele vai ser cuidado, vai ser tutelado pelo a FUNAI, sendo considerado aí nessa situação relativamente incapaz. Portanto, a FUNAI vai sempre estar com ele para realizar os atos da vida civil, beleza? Portanto, gente, veja aqui, nós já falamos dois níveis de capacidade civil, a incapacidade absoluta e a incapacidade relativa. Professora, como é que eu vou suprir essas incapacidades? E aí, esse sujeito não está com a capacidade plena, como é que eu faço? Olha só, se esse sujeito é absolutamente capaz, como eu já disse, ele precisa ser representado. Alguém vai lá fazer por ele. Se ele é incapaz relativamente, ele vai ser assistido. Alguém vai lá fazer com ele, né? Então, aqui é por e aqui é com, embaixo. Então, olha só, pessoal, se a gente tem uma situação que os absolutamente incapazes são os menores de 16 anos, então quem é que vai representá-los? Seus pais, né? Ou um deles, na falta de dos dois, né? Ou só o pai ou só a mãe, ou o pai e a mãe. E, na falta dos dois, os tutores, que são aquelas pessoas que o juiz, né, vai dizer que vão ficar responsáveis pela guarda daquela criança. Seja porque aquela criança ficou órfã, seja porque os seus pais foram destituídos do poder familiar por algum motivo, certo? Então, essa absolutamente incapaz, ele vai ser representado pelos seus pais ou tutores, né? E que é o Instituto da Tutela, que é exatamente para os menores de 18 anos que precisam ter aí alguém que seja responsável por eles. Já na incapacidade relativa, a assistência vai ser dos pais para os menores de 18 anos, né? Na falta dos pais, os tutores, e para os maiores de 18 anos, os curadores. Veja, pode ser que o pródigo seja um sujeito que tem 25 anos. E aí ele vai ser assistido por quem? Pelos seus pais? Não necessariamente, né? Se o pai fosse tornar o curador, beleza. Mas
quem é que vai ser o assistente do pródigo, do viciado em tóxico, do web habitual, daquela pessoa que está sem poder exprimir sua vontade naquele momento? Será o curador, que é aquele que o juiz vai indicar como a pessoa que vai ser responsável por assistir o relativamente incapaz, quando esse relativamente incapaz tem mais de 18 anos. Se ele tem menos de 18 anos, a gente fala do Instituto da Tutela, e ele terá um tutor, certo? Então, para quem quiser se aprofundar nesses dois institutos, que é o instituto que vocês estudarão em Direito de Família, está lá previsto a partir do artigo 1728 seguintes do Código Civil, tá? Por isso que eu boto até a foto do Macaulay Culkin aqui, gente. Toda vez eu coloco, porque Macaulay Culkin tem um fato bem interessante. Quando ele ganhou muito dinheiro, né, ficou rico, ele era criança. Ou seja, ele era absolutamente incapaz. E quem era que geria o patrimônio dele? Os pais dele. Só que tem um detalhe, depois que ele se tornou maior de idade, que ele adquiriu capacidade civil plena, ele não concordou com a forma como os pais geriram o patrimônio dele, e ele processou os próprios pais para pedir indenizações e tudo mais. Então, é importante observar que não deve haver conflito de interesse entre representante e representado, né? Então, tutores e curadores, eles devem prestar contas, gerir o patrimônio daquela criança, daquele adolescente ou daquela pessoa que está com a incapacidade relativa, de forma a beneficiar aquele próprio sujeito e não a si próprio, tá? Gente, uma situação bem interessante que eu gostaria de falar é da tomada de decisão apoiada, que é a questão da pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência, por exemplo, quem tem síndrome de Down, autismo, essas pessoas, elas têm capacidade civil ou elas são relativamente ou absolutamente incapazes, tá? Veja, com o Estatuto da Criança, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que modificou o Código Civil, né, como eu falei aqui adiante, anteriormente, né, esse estatuto, ele tirou as pessoas com deficiência do rol dos incapazes. Então, a regra hoje é que a pessoa com deficiência, seja ela visual, auditiva, cognitiva, enfim, ela tem a presunção de capacidade civil, tá? E se ela entender que em alguns momentos ela não consegue exercer sozinha, de maneira plena, os seus direitos, ela pode fazer o que a gente chama de tomada de decisão apoiada, que é indicar duas pessoas que irão auxiliá-la a tomar decisões na vida, né? E em casos mais severos, professora, situação de pessoas que têm uma deficiência cognitiva tão grave que ela não consegue se relacionar com as pessoas. Então, aí já entra naquela questão da incapacidade relativa prevista na situação de pessoas que não têm como expressar qual é o seu entendimento, né? Aquelas pessoas que por causa transitória ou permanente não podem exprimir sua vontade, tá? Mas a presunção, isso tem que ser provado dentro de um processo judicial, onde o juiz, por meio de documentos médicos, sociais, ele vai aferir se aquele sujeito de fato não tem como exprimir sua vontade em nenhuma medida, e a partir daí vai adotar o instituto da curatela ou da tutela, se for menor de 18 anos, se não tiver pais, né, ou pai ou mãe, mas se for uma pessoa que tem deficiência, por exemplo, auditiva, uma deficiência na fala, isso não quer dizer que ela não tem capacidade civil. A presunção é que pessoas com deficiência têm sim capacidade civil e que apenas em casos extremos é que a gente pode adotar a medida da curatela, tá? E que isso tem que ser comprovado judicialmente, beleza? Mas vamos então aí, já entrando no nosso último assunto da aula de hoje, falar sobre a capacidade civil plena. Quando é, professora, finalmente que eu vou adquirir essa capacidade civil e vou poder sozinho cuidar da minha própria vida sem precisar ser assistido nem representado por ninguém? Pessoal, a forma mais genérica, mais comum de adquirir a capacidade civil é a que todo mundo conhece, que é quando nós atingimos 18 anos de idade. Então, a maioridade cessa aos 18 anos completos quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil, é o que diz o caput do artigo 5º do Código Civil. Então, algumas curiosidades. No Código passado, a cidade era de 21 anos, mas a gente entende que hoje, um sujeito com 18 anos, por uma questão do mundo da informação, da educação e tudo mais, o sujeito já tem tido experiências vivenciais suficientes para lhe habilitar a lidar sozinho com as questões da vida. Então, se reduziu em 2002 a cidade para 18 anos e tem aqueles que advogam, inclusive, que se deve reduzir ainda mais para 16 anos, mas aí seriam para mudanças legislativas futuras. Mas, gente, em que momento é completo 18 anos? Né? É uma questão bem biológica mesmo e bem de horário de relógio.
Então, meia-noite, o dia do meu aniversário, eu completei ali 18 anos, eu já passei a adquirir capacidade civil plena. Mas, professora, são 23h59 do dia anterior ao meu aniversário, então você não tem capacidade civil plena. Meia-noite, dia do seu aniversário, você adquire essa capacidade civil, tá? Professor, eu nasci em 29 de fevereiro. Quer dizer que só de 4 em 4 anos é que eu vou contar a minha idade, então eu vou adquirir minha capacidade civil lá na frente? Não, gente, por óbvio, quando for feito o momento do registro, vai se optar, dependendo do horário de nascimento, ou por colocar dia 28 de fevereiro ou dia 1º de março, para considerar aí a contagem da sua idade, né? E se professora, foi pego um sujeito que nós não temos como aferir qual a idade dele, com certeza, porque ele não tem nenhum documento, ele não teve contato com seus pais, ele não sabe que dia ele nasceu ao certo. E aí, como é que a gente vai fazer? Então, pessoal, interessante que no direito penal, quando a gente apreende um sujeito que cometeu uma infração penal, e a gente não tem nenhum documento dele, nenhuma informação que nos permite dizer claramente se ele tem mais de 18 anos ou menos de 18 anos, né? Ou seja, se ele vai responder pelo Código Penal ou se ele vai responder pelo ECA. Como é que a gente faz? Existem exames físicos, exames médicos que vão tentar oferir ao máximo a idade do sujeito, pelo tamanho do osso, enfim, teste de carbono, existem essas técnicas. Mas no direito penal, a gente vai ter o indúbio pro incapacitate. Ou seja, se eu tenho dúvida, eu vou considerar que aquele sujeito tem menos de 18 anos para que ele responda pelo Estatuto da Criança e Adolescente, que é algo mais benéfico para ele. Já no direito civil, o que nós vamos ter é o indúbio pro capacitate. Então, se eu não consigo aferir com certeza a idade do sujeito, eu vou ter a presunção de que ele já tem mais de 18 anos, porque isso é mais vantajoso para ele. Ele tem mais de 18 anos, ele vai já ter a capacidade civil plena, beleza? Mas, pessoal, além do critério etário, né, da idade de se atingir 18 anos para conseguir a capacidade civil plena, o artigo 5º do Código Civil ele apresenta outras situações que podem antecipar essa obtenção da capacidade civil plena, que é o que a gente chama das situações de emancipação. O que é emancipar? É você antecipar a aquisição da capacidade civil pelo sujeito. Então, os casos de emancipação, ele pode ser emancipação voluntária, emancipação judicial e emancipação legal. A emancipação voluntária, até alguns alunos da Unileão utilizam bastante essa prática quando estão no início do curso, porque muitos vêm de outra cidade, vêm morar aqui, então quer ter capacidade civil plena para poder assinar contrato de aluguel, resolver questões na ANEEL, na CAGES, ter conta em banco, enfim, assinar contrato da faculdade. Então, como os pais muitas vezes não podem ficar vindo e voltando direto da cidade, é caro, né, demanda tempo. Então, o que eles fazem? Eles se dirigem até um cartório de registro civil e dizem lá, olha, nosso filho ele tem mais de 16 anos, ele tem 16 anos e 5 meses, então ele tem 17 anos, e a gente quer aqui emancipá-lo. Então, você vai pagar lá a taxa, o tabelião vai redigir um documento dizendo que os pais emanciparam aquele adolescente que, a partir daquele momento, mesmo ele não tendo 18 anos, ele passa a ter capacidade civil plena. Então, a partir de 16 anos, né, para aquele sujeito que tem mais de 16 e menos de 18 anos, os seus pais, ou um deles na falta do outro, como assim um deles na falta do outro? Professor, o meu pai já faleceu, eu tenho só minha mãe. Então, só basta a sua mãe lá fazer a emancipação voluntária, né? Vão até no cartório e por meio do instrumento público, que é instrumento público, esse documento que vai ser feito pelo tabelião do cartório, independentemente de homologação judicial, ou seja, o juiz não precisa judicializar, é apenas no cartório. Então, vai lá, está previsto inclusive no artigo 89 e 90 da Lei de Registros Públicos, o sujeito vai adquirir sua capacidade civil plena e esse ato é irrevogável. Como assim? Os pais emanciparam o sujeito com 16 anos. Com 17, viram que fizeram besteira, porque o sujeito meteu os pés pelas mãos, não está tendo responsabilidade, e eles querem voltar a exercer o poder familiar sobre esse adolescente. Os pais podem ir lá no cartório e revogar aquela emancipação que eles fizeram? Não, é irrevogável. Uma vez adquirida a capacidade civil plena, o sujeito vai continuar com ela até que, né, não ocorra nenhuma situação que seja uma incapacidade relativa, que é aquelas que a gente acabou de ver. A emancipação judicial. Gente, a judicial é semelhante à voluntária. A diferença é que aqui quem está querendo antecipar a capacidade civil do sujeito não são os pais, são os tutores. Então, aquele adolescente, ele não tem pais, ele era órfão, ou os pais perderam o poder familiar e ele tinha um tutor que era responsável por ele. E esse tutor quer antecipar a capacidade civil do seu tutelado. Então, o que ele precisa fazer? Lá naquele processo de tutela, que é um processo judicial, ele vai ter que pedir ao juiz a antecipação dessa capacidade civil. Portanto, para o tutelado, essa antecipação, essa emancipação, ela tem que ser judicial. Então, ele tem que ter mais de 16, menos de 18, e o seu tutor deve solicitar ao juiz. E as situações de emancipação legal, estão previstas lá no artigo 5º.
Primeira delas, o casamento. Então, a partir dos 16 anos, eu posso me casar no Brasil, mas eu preciso da autorização dos meus pais se eu tenho menos de 18. Então, eu tenho 17 anos, eu quero me casar, eu posso? Posso, desde que meus pais autorizem, tá? Então, entre 16 e 18 anos, os pais devem consentir com o casamento. Portanto, esse ato traz implícita a concordância, desculpe, gente, com a emancipação, tá? Então, a partir do momento que o sujeito casa, ele se torna emancipado, ele adquire sua capacidade civil plena, até porque, gente, é meio inconcebível o sujeito estar casado, construindo sua vida com o seu cônjuge e ainda está sob o poder familiar dos seus pais, né? Enfim. Agora, uma pergunta interessante é, o sujeito casou com 16 anos e divorciou com 17. A partir do momento que ele divorcia, ele volta a ter a sua incapacidade civil relativa? Ele perde a capacidade civil plena? A resposta é não. A regra, gente, sempre vai ser essa. Uma vez adquirida a capacidade civil plena, não se volta atrás. Segunda hipótese, pelo exercício de emprego público efetivo. Então, eu passei em um concurso público, é uma hipótese muito rara, porque a maioria dos editais hoje em dia colocam como idade mínima para tomar posse no cargo público 18 anos, mas vai que existe essa possibilidade, né? A doutrina até aponta a possibilidade dos oficiais das academias policiais militares, em que muitas vezes aceita o ingresso com 16 anos, e a partir dali o sujeito, ele já passa a exercer uma função pública, um cargo público, mas enfim, tomou posse em serviço público com menos de 18 anos, mais de 16, esse sujeito adquire a capacidade civil plena. Terceira hipótese, pela colação de grau em curso de ensino superior. Uma hipótese também muito pouco comum, gente, porque pelo próprio tempo do período de conclusão do ensino médio para o tempo de graduação, é muito difícil alguém colar grau antes de ter atingido 18 anos. E se conseguir, às vezes falta alguns meses apenas para atingir 18 anos. Mas, havendo essa situação do sujeito colou grau no ensino superior, tendo menos de 18 anos, a partir do dia em que ele cola grau, ele adquire a capacidade civil plena. Quarta hipótese, pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que em função dele o menor com 16 anos completo tem a economia própria. Eu chamo essa hipótese aqui de economia própria. É aquela situação, seja porque o sujeito é autônomo, seja porque ele trabalha de carteira assinada, ele tem economia própria, ele consegue se manter sozinho, ele já trabalha. Então, a partir daquele momento, o sujeito ele vai ter a sua capacidade civil plena, né? Nós temos alguns exemplos de atrizes famosas mirins, por exemplo, a Bruna Marquezine e a Larissa Manoela, que são pessoas que desde muito novo trabalhavam, têm economia própria, muitas vezes sustentam até a própria família. Ao atingir 16 anos de idade, aquelas pessoas já têm a sua capacidade civil plena, tá certo? E para aqueles que trabalham carteira assinada, a carteira de trabalho assinada já é suficiente para atestar essa emancipação, dependendo do valor que o sujeito ganha, porque tem que ter a economia própria, a capacidade de se manter sozinho, tá, gente? Então, essas são as situações, a gente viu aqui a diferença entre personalidade e capacidade, vimos que a capacidade, que é você poder exercer esses direitos e deveres que você possui na personalidade, então essa capacidade ela tem 3 níveis. Você pode não ter nenhuma capacidade, se você é menor de 16 anos, você pode ter uma capacidade ainda meio capenga, que é quando você é relativamente incapaz naquelas hipóteses previstas no artigo 4º do Código Civil, e as situações em que você passa a adquirir capacidade civil plena, que é a mais comum delas é você atingir 18 anos de idade, mas também tem as hipóteses de emancipação que a gente acabou de ver. Então esse é o conteúdo da nossa aula de hoje. Nos nossos próximos encontros a gente vai falar sobre o fim da pessoa natural, em que situações essa pessoa natural que a gente viu como ela surge, como é que ela vai crescendo aí para adquirir sua capacidade, como é que ela vai chegar ao fim, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, leiam a doutrina indicada lá no plano de ensino, também no plano de estudo, e tenham como livro de cabeceira, né, o Vade-Mecum, que é sempre importante ler os artigos lá do Código Civil, tá? Valeu, obrigada, gente. Deixa eu fechar aqui. Para nós. Ai. Aqui. Espera aqui. Stop share. Pronto, agora sim. Tchau, tchau, pessoal.